Meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo está acabando. Hoje eu quero comentar sobre o anticristo. Sobre esse desgraçado. Sim, porque a palavra desgraçado quer dizer aquele que não tem graça. Quer dizer, que não tem a graça do Espírito Santo. Esse é um desgraçado. E esse é o anticristo. Pois é, e o assunto é muito sério, muito sério. Por isso eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Olha, eu sou um youtuber pequeno ainda, então uma inscrição, um like para mim faz muita diferença. Diferente daqueles camaradas que já tem 100 mil, 1 milhão de inscritos, né? Para eles não fazem diferença nenhuma, mas para mim faz, é muito importante. Comente aqui embaixo, porque agora o YouTube quer que você comente para que o canal tenha engajamento. E compartilhe esse vídeo, porque vai ser um dos melhores vídeos que eu já fiz na minha vida até agora. Depois da vinheta a gente volta. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia e abra no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim, o apóstolo Paulo falando: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Apostatar quer dizer voltar para trás, né? Voltar às coisas erradas, enfim. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até se assentar no santuário de Deus, proclamando-se como se fosse Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. A coisa está ficando feia. Olha, nunca se viu no mundo aumento de tudo que é errado. Se você reparar, as coisas que a gente aprendia com nossos pais, com nossos avós, né? Que isso é errado, não faça isso. Isso pode fazer, isso é certo. Agora é o contrário. Aquilo que era errado, agora está certo. E aquilo que era certo, agora está errado. Ou seja, nós estamos vivendo numa época em que os jovens estão sem referência nenhuma. Até as igrejas evangélicas, eu sou evangélico já há mais de 20 anos, eu peguei uma igreja rígida, uma igreja que zelava pela santidade, e hoje em dia as pessoas só comentam sobre coisas materiais, quer dizer, o importante é você ter e não você ser. E está errado. Nós temos que ser para depois ter alguma coisa. O anticristo será um homem normal, mas usado pelo espírito de Satanás. O diabo, ele sempre quis imitar a Deus. Ele nunca se conformou em ser uma criatura de Deus. Ele sempre quis ser Deus, coisa que ele nunca vai ser. Então, meus irmãos, ele tenta imitar a Deus em tudo. Assim como o Espírito Santo, que é Deus, né, habitou num corpo do Senhor Jesus Cristo, o anticristo será Satanás habitando em um homem. Isso para imitar a Deus. E a Bíblia diz que ele vai querer ser adorado como se fosse Deus. Então, um dia ele vai chegar. Isso é fato, isso é bíblico. Agora, quais os sinais da vinda do anticristo?
Bom, eu enumerei alguns sinais aqui, né? E o primeiro que eu anotei foi o aumento da pornografia. Por que o aumento da pornografia? O homem, o macho, o homem, né? Eu aqui não estou falando em sentido figurado, porque a Bíblia, quando fala homem e mulher, né? O ser humano, o homem. Mas o homem, o macho, ele é muito mais voltado para o sexo do que a mulher. Para a mulher, o sexo é um prazer, né? É a união do homem com a mulher, mas para o homem não. Para o homem é uma necessidade maior do que para a mulher. Então, o diabo, sabendo disso, sabendo que o cabeça é o homem, porque assim a Bíblia diz, e nunca vai mudar, o homem sempre será o cabeça, ele quer fazer do homem um cabeça oca, né? Um cabeça de vento. E ele sabe muito bem que para desvirtuar a mente do homem, é só encher o homem de prazer sexual. Então, o aumento da pornografia no celular, na televisão, no rádio, nos outdoors, né? Em tudo que você consegue enxergar, você vê que há um aumento da pornografia. Existem reality shows que eu não assisto e não recomendo a você assistir, se você quer se santificar. Você pode ver que em todo reality show é pornografia do início ao fim. Por quê? Porque o diabo sabe que isso mexe com a mente do homem. E agora eu estou falando o homem em geral, com a mente da mulher e com a mente do homem. Porque tem homem pelado meio-dia aparecendo na televisão, mulher pelada aí meio-dia, durante o dia, durante o horário que as crianças costumam ver televisão. Isso já é uma estratégia do inimigo, o aumento da pornografia. E é lógico, aumentando a pornografia, o homem, ele se desvirtuando, né? Por causa desse tipo de coisa, ele começa a usar substâncias, que eu não posso falar o nome aqui, senão o YouTube me corta. Aqueles tipos de substância que deixa o homem doidão, que deixa o homem viciado. Então, aquilo que a polícia combate nas fronteiras, é isso mesmo. O aumento desse tipo de coisa vem por causa da pornografia. Claro, não só por causa da pornografia, mas a pornografia ajuda. Então, você pode ver que uma coisa puxa a outra. A própria Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Isso quer dizer que uma coisa errada vem puxando outras coisas erradas também. Então, o aumento da pornografia, o aumento de usos de substâncias, né, que deixam o homem fora da realidade, isso tudo são sinais da vinda do anticristo. E no final você vai entender por quê. E com o uso de substâncias ilícitas, vem a confusão, né? Porque o homem já fica fora de si e arruma um monte de confusão. E a confusão começa dentro do lar, dentro da igreja, das instituições religiosas. E aí, com a confusão, vem a tal da desordem, o caos. E aí o anticristo, ele se aproveita disso, porque quando começa o caos, a desordem, começa também a tal falta de respeito. Sim, porque se não tem ordem, vai ter respeito para quê? Então, vem pornografia, substâncias ilícitas, confusão, desordem, falta de respeito. E a falta de respeito vem quando começa a anarquia. A anarquia é falta de lei ou quando não se respeita mais as leis, quando não se respeitam mais os decretos de leis, entendeu? Que rege a vida do povo. E depois disso começa a empatia. Você sabe o que é a empatia? A empatia é quando você já não se apega mais ao ser humano, quando você não se apega mais à família, quando você não se apega mais com a religião, você é empático. A empatia é a falta de amor.
E aí a confusão no mundo fica generalizada. Quando se tem muita pornografia, e eu quero te dizer que a pornografia foi o início da queda do Império Romano, o maior império da antiguidade. Então, quando se aumenta a pornografia, se aumenta o uso de substâncias ilícitas, se aumenta a confusão, a desordem, a falta de respeito, a falta de amor, isso é que é o pior deles todos. Aí surge um homem que bate nos peitos e diz: eu vou dar jeito na humanidade. Esse é o anticristo. É assim que ele virá. A Bíblia chama ele de sedutor, ou seja, o sedutor é aquele que tem uma conversa, que todo mundo cai na lábia dele, todo mundo cai na conversa dele. E é assim que ele vai surgir, quando o mundo tiver um caos. Agora eu te pergunto uma coisa: o mundo está em ordem? Você pode ver que a pornografia está aumentando a cada dia que se passa. Você pode observar que a nossa política, aliás, a política do mundo, está uma tremenda de uma desordem. Ninguém se entende, as famílias estão se separando, as religiões estão cada vez mal faladas. Não é só a igreja evangélica, não. É tudo quanto é religião, tem picareta em tudo quanto é religião. Lógico, não podemos julgar a todos, tem muita gente honesta também. Mas as pessoas estão ficando desacreditadas, sabe? Tá ficando difícil, tá brabo. A palavra que se usa no texto de 2 Tessalonicenses é anomia, ou seja, sem lei, sem regra. E daí vem a palavra anomalia, aquilo que tá de errado, aquilo que tá esquisito, aquilo que é fora do normal, né? Aquilo que não tá certo de maneira alguma. Então, esse é o homem do pecado, é o anticristo. Se você me perguntar quem é o anticristo, eu vou te responder: não sei. E nem ninguém sabe, por enquanto não. É, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ele vai aparecer. Esse homem, ele vai aparecer de um jeito que 90% da população vai acreditar nele. Sim, porque o mundo vai estar num caos pior do que já está. E ele vai ser um salvador da pátria, entre aspas. Então, a Bíblia mostra que muitos vão acreditar nele, até o povo de Israel, conhecedor da palavra de Deus, das escrituras sagradas, né? Pelo menos do Velho Testamento, vai acreditar nele. E muitos vão pensar que ele é o Messias, o ungido do Senhor, aquele que veio para livrar Israel da mão do inimigo e botar o mundo em ordem. E aí fica a pergunta, porque muitos dizem que o terceiro templo de Israel vai ser reerguido, e ele vai entrar no templo de Israel e vai pedir adoração dentro do templo de Israel. E muitos dizem que é aí que Israel vai perceber que ele não é o Messias, porque só Deus pode ser adorado, homem não. E aí ele quebra o pau com o povo de Israel, com todo aquele que adora ao Senhor verdadeiramente, e pede o mundo para cercar esse povo. E é aí que o verdadeiro Messias, aleluia, volta e salva o seu povo. Bom, pelo menos aqueles que ficarem, né? Porque muitos acreditam que antes de surgir o anticristo, a igreja será arrebatada. Outros acreditam que a igreja será arrebatada depois que o anticristo aparecer, mas antes da grande tribulação. E outros acreditam que a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação. Enfim, não é isso que eu estou querendo falar hoje aqui. Eu posso até fazer um outro vídeo falando disso. Mas eu estou falando do anticristo, do homem do pecado, daquele que é contrário a Cristo. O sufixo anti quer dizer contrário. Por exemplo, antibiótico, contrário à infecção. Anticoncepcional, contrário à concepção. Anticoagulante, contrário à coagulação.
antidepressivo, contrário à depressão. Enfim, anticristo quer dizer contrário a tudo que se relaciona a Jesus Cristo. O anticristo, ele vai querer ser adorado como Deus e vai querer fazer com que as pessoas esqueçam de Deus e de Jesus Cristo e que ele agora é Deus. Nunquinha da Silva, né? Mas enfim, para terminar, meu irmão, a coisa vai ficar apertada a cada dia que se passa, até que o mundo vire um caos e aí tem a condição do anticristo aparecer para que ele possa se parecer o salvador da pátria. Quando tudo estiver ruim, quando a gente pensar que a coisa está ruim, vai piorar mais ainda. E aí o anticristo aparece para dizer para o mundo que ele é a salvação. E a Bíblia diz que ele é o homem do pecado, o homem da mentira, e que ele só veio para isso, para botar mais lenha na fogueira. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus o derrota com a força da sua palavra. Jesus não precisa brigar com ninguém, ele tem poder para, com a palavra dele, derrotar o mal. E é isso que vai acontecer. O inimigo será destruído só com a força da palavra de Deus. Esse dia vai chegar, se prepare. Meu irmão, minha irmã, se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, comente aqui embaixo, acione o sininho, se inscreva no canal, que eu preciso muito da sua ajuda. Que Deus possa te abençoar e que você possa se preparar para esse grande dia.